Proposições categóricas. Elas descrevem as relações entre duas classes, sujeito e predicado, ligadas pelo verbo ser. Aqui, o categórico, ele tem vários significados, mas vamos dizer assim, são proposições modelo. São proposições padronizadas para facilitar tanto a nossa expressão como o estudo da lógica. Então, o que vai acontecer? Elas são um caso simples de relação entre termos. Eu estou com dois termos, dois conjuntos, um conjunto do sujeito, um conjunto do predicado, o conjunto S e o conjunto P, e eu vou ligá-las pelo verbo ser. Imagine que isso é suficientemente antigo. Aristóteles propôs isso, né, num livro chamado Sobre a Interpretação. Tipos de proposições categóricas. Então, a proposição categórica ela tem uma estrutura definida. Ela tem quantidade, sujeito, qualidade, predicado. A quantidade é expressa por duas palavrinhas, todo ou algum. A qualidade expressa por um verbo, que é o verbo ser. É, não é. Então, afirmativo e negativo, como a gente vai ver em seguida. Então, o que acontece? Estrutura da proposição. Todo S é P. Então, como eu estou falando que é todo mundo da classe do sujeito, ela é uma proposição universal. Como eu estou afirmando a identidade, né, ou pertencimento do S em P, estou falando ali que é, então ela é universal afirmativa. A gente chama as universais afirmativas de tipo A. Todo S não é P, o segundo tipo. O que é que mudou? Ela é universal, todo S, mas ela ficou negativa, não é P. Então ela é tipo E, universal negativo. Algum S é P. Então algum significa que eu peguei um. Isso depois a gente vai ver que tem uma discussãozinha com a matemática, se tem esse S, se não tem, se tem esse um, se não tem. Para facilitar a sua vida, por enquanto, vamos imaginar que tem pelo menos um. Né? Algum S é P, então ela é particular, algum sujeito, afirmativa, é P. Tipo I para particular afirmativa. Algum S não é P, então particular, porque algum S não é P, negativa, particular negativa, e a gente chama particular negativa de tipo O. É um quadrinho aí que você tem que saber, esse quadrinho para saber não. Então, quanto à qualidade das proposições, elas são afirmativas ou negativas, né? Que vem do é e do não é. Quanto à quantidade, elas podem ser universais e particulares. Abrangem todos os membros da classe do sujeito, quando elas são universais, e quando elas são particulares, abrangem alguns membros da classe, por hora a gente vai falar pelo menos um sujeito. Então, quantificadores. A gente chama de quantificador universal a palavrinha em português, todo ou toda, todos, todas. O quantificador particular em português é algum, alguma, alguns, algumas. Também em português, nós temos um pronome indefinido negativo chamado nenhum. Né? Nem sei se ele é indefinido, depois o professor de português me ajuda aí. Tá bom? Mas olha só, negativo ele é, né? Para nos aproximarmos da língua portuguesa, admitimos proposições categóricas universais negativas iniciando pelo pronome nenhum. Você precisa prestar atenção porque nenhum tem caráter universal e negativo. E ele corresponde, então, a todo S não é P. Presta atenção porque quando eu falo nenhum S é P, embora o verbo esteja lá como é, tem um nenhum na frente que é negativo. Então, ela fica universal negativa. Por exemplo, nenhum brasileiro é alemão é equivalente a todo brasileiro não é alemão. E ambas são do tipo E. Nós também temos uma classificação que é a classificação por distribuição. Um termo está distribuído pela classe se ele está se referindo a todos os membros da classe. Isso aqui é muito fácil na proposição universal, porque na proposição universal quer dizer exatamente isso, que o sujeito está distribuído por todos os membros da classe, né? O termo do sujeito. Então, nas proposições universais, o termo sujeito está distribuído.
Também, para o predicado, ele vai estar distribuído nas proposições negativas. Então, quando você nega, você exclui o sujeito de todos os elementos da classe do predicado. Portanto, numa negação, você está considerando a totalidade de membros da classe do predicado. Assim, em todas as proposições categóricas, existem duas situações de distribuição a analisar: a distribuição do sujeito, a distribuição do predicado. Sujeito distribuído nas universais, predicado distribuído nas negativas. Aqui você tem um quadrinho, né? Então, tipo A, universal afirmativa. Se ela é universal, o sujeito está distribuído. Se ela é afirmativa, o predicado não está distribuído. Tipo E, universal negativa. Se ela é universal, o sujeito está distribuído. Se ela é negativa, o predicado também está distribuído. Tipo I, algum SEP, particular afirmativa. O sujeito não está distribuído porque é particular. O predicado também não está distribuído porque é afirmativo. Tipo O, algum SEP. O sujeito não está distribuído porque ela é particular. O predicado está distribuído porque ela é negativa. Uma curiosidade é as letras que designam os tipos de proposições categóricas, que vêm das duas primeiras vogais das palavras afirmo e nego. Então você escreve a palavrinha afirmo, escreve a palavrinha nego e pega as duas vogais, as duas primeiras vogais de cada uma. Se é afirmo, a primeira vogal é A e I, e A e I são mesmo afirmativas. Se é nego, as primeiras vogais são E e O são negativas. A primeira vogal sempre é universal, o A do afirmo, o E do nego. A segunda vogal sempre é particular, I no afirmo ou O no nego. E aí, nós vamos deixar para o próximo segmento as regras de inferência imediata. Até lá!